a Deus sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo há tantos anos atrás. Lá atrás, na igreja primitiva, e que hoje, Senhor, se aplica aos nossos dias. Então, Senhor, perdoe os nossos pecados. Senhor, purifica-nos com teu sangue, Senhor. E, ó Deus, nós, como igreja ressurreta, já proibimos toda e qualquer presença contrária à tua nesse lugar, que bate em retirada em nome de Jesus, porque esse lugar é exclusivo somente para a manifestação do Espírito Santo de Deus. E que você diga amém. Glória. Então, em 1 Timóteo, se ligou aí, eu na oração já respondi você, né? Então, olha, 1 Timóteo capítulo 4, não precisa abrir não, olha aqui, ó, está sendo projetado aqui. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão na fé, por obedecer a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e, se recebido com gratidão, nada é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. E que você diga amém. Bem, o apóstolo Paulo, há tantos séculos atrás, ele também profetizou para a igreja de Tessalônica sobre esse fim dos tempos. A igreja de Tessalônica, ela estava sendo alvo de falsos mestres e também de uma falsa profecia. Deus então também encoraja Timóteo dizendo: olha, não seja negligente com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia com imposição de mãos do presbitério, Timóteo. E disse mais para ele: ninguém o despreze por você ser jovem. Timóteo era um jovem pastor. E dentro da sua juventude, haviam infiltrações dentro da igreja, querendo corromper e desviar a igreja da presença do Senhor. E por que eu estou falando de Tessalonicenses? Porque lá o apóstolo Paulo também, ele revela aquela igreja que estava sendo alvo de falsas profecias. E qual era a falsa profecia? Muitos até estavam deixando de trabalhar, porque eles acreditavam que Jesus estava voltando na época deles, e já que Jesus está voltando, para que vamos trabalhar? E Paulo, ele dá uma ordem expressa dizendo: olha, aquele que não trabalha também não come. Porque a igreja primitiva, ela dividia tudo aquilo que ela recebia entre os membros, mas existiam alguns teimosos. E Paulo, ele ensinando a igreja, ele disse: olha, 2 sinais aconteceriam na volta de Jesus. O primeiro sinal é a apostasia, que ele fala aqui nesse capítulo. E o segundo sinal era também a chegada do anticristo. E isso seria conhecido por todos. Nós vivemos numa época em que a apostasia chegou, irmãos. Nós chegamos numa época que essa apostasia, o que é uma apostasia? Apostasia é o abandono da nossa fé em Deus
O nosso relacionamento com Deus não é mais da mesma forma. É notório que nós, não somente a nossa nação está vivendo isso, mas o mundo todo. Essa apostasia, esse sinal que o apóstolo Paulo fala que aconteceria antes da chegada e da volta do Senhor Jesus, já está acontecendo. Ontem, orando, e hoje também meditando na palavra, eu perguntei ao Espírito Santo: o Senhor quer falar alguma coisa comigo? Ele disse: quero. Obrigado. Quero. E ele disse assim: olha, o avivamento desejado que vocês tanto estão buscando está se aproximando. Eu falei: Senhor, esse avivamento, falam que esse avivamento ele vai ser maior do que todos os avivamentos que aconteceram. E ele falou: não, não será dessa forma. Mas você e aquela igreja, avisa a minha igreja, vocês vão ser avivados. O Espírito Santo irá avivar vocês. E ele disse: esse avivamento é para o arrebatamento e para o fim. Eu vou sustentar a minha igreja de pé. Então, irmãos, em meio à apostasia, nós percebemos isso. Cada ano que se passa, os cultos são negligenciados. Cada ano que se passa, né? Eu lembro que eu já fiz tantos cultos de virada aqui, nós não tínhamos lugares para sentar no último culto do ano. Não tínhamos lugares para sentar. E o que está acontecendo? Está acontecendo uma apostasia. Alguns estão naufragando na fé. Alguns anos atrás, uma década atrás, era inegociável faltar um culto de fim de ano. O último culto do ano, sempre víamos para buscar a bênção de Deus. Primeiro, agradecer pelo ano. E segundo, profetizar no ano seguinte bênçãos sem medida. Mas a cada ano que se passa, o que acontece? A apostasia, ela tem arrastado alguns que não estão vigiando. Mas Deus nos fez uma promessa. E a promessa dele é: essa a igreja ao qual você está, avisa o meu povo, eu vou avivar a minha igreja. Então vem uma promessa de Deus, irmãos, e que você se agarre nisso. Vamos curvar a nossa cabeça agora. Aqueles que estão escalados, me ajudem. Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, ao qual Paulo mesmo, ele avisou a Timóteo que aconteceriam um abandono da fé, do relacionamento com Deus. Já está acontecendo, Senhor, não somente na nossa nação, mas em todo o mundo. A igreja geme, a igreja chora, mas a igreja, ela entende que o cabeça dela é Cristo, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Eu não estou aqui cultuando o homem, nós estamos cultuando um Deus que nasceu, viveu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E ele vem para buscar aqueles que nele esperam. Então, Senhor, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado por essa promessa, Senhor, em saber que esse avivamento tão desejado e tão buscado pela nossa igreja, Senhor, nos alcançará, porque tu não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E que você diga amém.
Aleluia! Fica aqui desse lado aqui. Isso. Aqui está o profeta Joel. É o nosso irmão Joel, que participou do nosso retiro de casais e lá ele decidiu em passar pelas águas. Amém? E a sua esposa também fez uma surpresa, falou: vou me batizar também. Então, estenda a tua mão direita, vamos orar agora por ele. Deus e Pai, eu me uno ao exercício de fé do teu servo Joel e quero batizá-lo nessa noite para o despojamento do corpo e da carne e para a circuncisão do seu coração. Joel, como autoridade, eu te batizo nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a igreja diga amém! Amém! Então aqui está Luzimar, estenda a tua mão agora. Deus e Pai, a tua serva também, através desse ato de obediência e submissão a Ti, Senhor, ela decide voluntariamente passar pelas águas. E mediante, Senhor, a esse ato, eu, na autoridade do nome de Jesus, eu te batizo, Luzimar, para que você faça parte da igreja de Cristo, que é coluna e baluarte de toda a verdade. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que a igreja diga amém. O Espírito Santo indicou o Salmo 119, que é da nossa jornada de leitura bíblica, como uma palavra profética para o próximo ano. Então, Salmo 119, a partir do verso de número 137. 119, a partir do verso 137. Deus, enquanto a igreja procura, Senhor, esta palavra, nós mais uma vez consagramos a leitura bíblica em tuas mãos. Para nós, ó Deus, 18, 19 horas, para nós é como se estivéssemos já adentrando ao próximo ano. E pedimos aqui a tua ajuda, a tua bênção, Senhor. Nos ajude, nos conceda graça, poder do Espírito Santo, que toda armadilha, que toda arma forjada do inimigo não prevaleça, Senhor, mas que a tua presença nos acompanhe até o último fôlego de vida nessa terra, em o nome de Jesus, e que você diga amém. Então, Salmo 119, verso 137. Justo és tu, Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os ordenaste com retidão e com absoluta fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Sou pequeno e desprezado, mas não esqueço os teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia,
mas os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dai-me entendimento e viverei somente até aqui. Palavra do Senhor. Então, o Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. O Salmo 119 fica bem no centro da Bíblia e fala exatamente sobre a palavra de Deus. O Salmo 119 é um salmo de oração ao Senhor, e sendo a oração mais longa da Bíblia, que nos faz refletir sobre a centralidade da palavra de Deus. Então, o Salmo 119 enfatiza a importância e a superioridade da palavra de Deus. É isso que o salmista profetiza. E ele deixa bem claro que a Bíblia precisa ser amada. A Bíblia precisa ser conhecida. A Bíblia precisa ser obedecida em todas as circunstâncias da vida. O autor do livro de Salmo revela um fato. E o fato é esse: ele passou por grandes problemas na vida. E até o verso de número 143 fala sobre isso. Nós acabamos de ler e ele diz assim: sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são o meu prazer. Mas não somente nesse trecho que ele fala que enfrentou grandes problemas na sua vida, mas em todo o salmo, o salmista, ele não se desespera diante da tribulação e diante da angústia, e nem desanima e nem desfalece na sua fé em Deus. Quantas pessoas acabam sucumbindo na fé quando um problema acontece? Quando algo inesperado, quando algo, na verdade, que frustra a expectativa que guardamos no nosso coração, quantas pessoas acabam desanimando na fé, se amargurando e às vezes até insurgindo contra o próprio Deus. Mas o salmista não. Ele aprendeu a confiar em Deus e na sua palavra, e ele se tornou um homem inabalável. Olha que grande exemplo para mim e para você. A palavra tem poder, irmãos. Henrique estava falando comigo aqui, pastor, lá em casa, nós simplesmente fazemos o nosso culto e lemos a palavra, e é isso. Só em você ler, proferir a palavra de Deus tem poder. O desespero, o medo, a preocupação não acharam lugar no coração do salmista. E sabe por quê? Porque ele decidiu confiar em Deus. Então, como profetizamos na nossa cantata, fé em Deus, que não passa pelo teste da prova, que não subsiste a tempestades da vida, é uma fé rasa e enganosa. Se no momento da tribulação você pensa em desistir e olhar para trás, você precisa pedir a Deus que a sua fé seja fortalecida. E sabe o que Paulo diz lá em Romanos? Ele diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até mesmo a fé que nós exercemos
em Deus não vem de nós mesmos. Ela é fruto da nossa leitura, meditação e aplicação da palavra na nossa própria vida. O salmista nos dá um exemplo claro de duas marcas que ele carrega durante o salmo inteiro. O salmo de número 119, ele tem 176 versículos. Mas no salmo todo, o salmista carrega duas marcas. E essas duas marcas nós precisaremos ter nesse próximo ano. Se você não tem, peça graça a Deus para que você possa buscar de fato e de verdade. A primeira marca, já estamos falando dela, é a própria palavra de Deus. É uma marca visível, que ele valoriza a palavra do início desse salmo até o fim. E ele profetiza que essa palavra está dentro do seu coração. Ele ama a palavra. Ele lê a palavra. Ele medita em cima da palavra. Mas existe uma outra marca invisível e quase imperceptível aos nossos olhos. E a segunda marca é a própria pessoa do Espírito Santo. Porque o salmista não somente valoriza a palavra de Deus, mas ele é uma pessoa cheia de comunhão e de intimidade com o Espírito Santo. É a lamparina e o óleo andando juntos. A lamparina e o óleo é a palavra e o Espírito Santo. São a evidência de uma fé verdadeira que prevalece as tribulações e angústias da vida. Então, o cristão, nós, você que tem o seu nome escrito no livro da vida, salvo por Jesus Cristo, nós não fomos destinados a sobreviver. Na verdade, nós fomos criados para superar as adversidades da vida através do poder da palavra e da comunhão do Espírito Santo. É o nosso testemunho que vai impactar aqueles que estão ao nosso redor. Não adianta simplesmente falar do plano da salvação, porque nós somos uma Bíblia ambulante. A glória de Deus precisa se manifestar através da nossa vida. Se os nossos vizinhos não veem em nós algo diferente, como eles virão para a presença de Deus? Se nós falamos que Deus é bom, cadê o nosso louvor a Ele no momento da crise e da dificuldade? Quando acontece algo que nós não esperávamos, e ao invés de murmurar, nós adoramos, as pessoas veem, puxa, você é diferente. Você dá uma topada, ao invés de xingar, reclamar, você agradece a Deus. Então, irmãos, em Eclesiastes 7, Salomão escreve lá: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Isto é, como nós terminamos é mais importante de que quando nós começamos a fazer algo. É como você termina é que vai determinar se a tua fé é uma fé viva e verdadeira e eficaz. Por quê? Porque iniciar e começar qualquer coisa na vida é muito fácil. Começar a fazer algo é muito fácil, porém, terminar bem e nunca desistir são para poucos.
E esses poucos são aqueles que são alvos da graça de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Então, nós fomos criados por Deus para fazer a diferença, para transpor limites. Na nossa reunião de oração, há 2 semanas atrás, eu lembrei da experiência do evangelista Moody, dos Estados Unidos, e ele tem uma linda história de superação. E como foi a história dele? Apesar de ter pouco estudo, às vezes nós paramos no meio do caminho, porque não nos achamos qualificados para aquilo que Deus está nos chamando. Porém, a palavra e o Espírito Santo nos leva além dos nossos limites, se nós acreditarmos que através da graça de Deus, Ele capacita os seus escolhidos. Então, Moody, apesar de pouco estudo, ele discursou para uma plateia em Londres, nobre e refinada. Ele foi chamado para pregar porque era uma graça de Deus que esse homem exalava. E a nobreza londrina queria ouvi-la. Pagou a sua passagem para que ele fosse lá ministrar a palavra de Deus. E ele abriu a palavra no livro de Lucas. E no livro de Lucas fala-se sobre a experiência de Eliseu. Jesus começa a ensinar sobre Eliseu, que curou o comandante do exército da Síria, Naamã, daquela lepra, dizendo que o evangelho não se resumiria somente aos judeus, mas também aos de fora. Mas algo curioso aconteceu, que quando ele leu a palavra Eliseu, ele começou a gaguejar. Ele gaguejou a primeira vez, voltou o texto, quando chegava no nome Eliseu, ele gaguejava. Ele gaguejou o nome Eliseu 3 vezes. Antes da plateia começar a rir dele, ele fechou a Bíblia e ele fez uma oração linda. E ele disse assim: ó Deus, usa essa língua gaguejante para pregar Cristo crucificado a essas pessoas. Irmãos, quando ele falou isso, o poder de Deus veio. As pessoas não paravam de chorar e sentir a presença de Deus. Mas imagine você, como a gente lembra logo de Moisés, né? Que deu aquela desculpa: Senhor, usa outro, eu sou pesado de língua, né? Alguns até teólogos falam que Moisés também gaguejava. Mas, voltando isso para nós, diante de uma deficiência sua, você vai parar? Ou você vai confiar que Deus pode, mesmo com a sua deficiência, você ser um canal do poder de Deus para curar, salvar e libertar a vida de outros? Eu mesmo, antes de me converter a Cristo, eu fazia tudo pela metade. Eu até começava, mas eu fazia tudo pela metade, porque havia algo maligno espiritual na minha vida que não me deixava completar nada do que eu fazia. Meus pais até sabiam disso. Os mais próximos sabiam disso. Eu tinha até boas intenções, mas começava, parava. Foi assim nos estudos, foi assim no trabalho, foi assim nos relacionamentos, tudo ficava pela metade.
Eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional em São Cristóvão. Estava 6 meses na empresa. Já tinha passado o período de experiência. E veio novamente aquela vontade de abandonar o trabalho, de ir embora para casa. Comecei a faltar ao trabalho. Mas o gerente era uma pessoa tão boa, que eu falei, eu não posso fazer isso com ele, eu vou lá e vou explicar que eu vou pedir as contas, eu não quero mais trabalhar. E dito e feito, no dia seguinte procurei o gerente, pedi desculpa a ele e disse que eu queria me demitir. Ele falou, mas o que está vendo? Eu tenho planos para você. Você vai crescer aqui nessa empresa. Eu nem sabia o que eu tinha por dentro. Eu nem sabia dessa maldição que acabava me aprisionando. E tudo o que eu fazia pela metade. Eu disse para ele, não, eu não estou aguentando e chorando na presença dele. Ele se condoeu. Ele disse, fica, eu vou ajudar você. Ele falou, eu disse para ele, eu não consigo. Então ele disse, olha, eu não vou aceitar a sua demissão, mas eu vou mandar você embora com todos os seus direitos. Até isso ele fez por mim. E mais uma vez, eu deixava algo para trás e pela metade. Mas irmãos, essa maldição, essa barreira espiritual que me acovardava e me fazia até fugir dos desafios da vida, ela fugiu também da minha vida, porque hoje, através da palavra e do poder do Espírito Santo, eu começo e termino o que eu estou fazendo. Eu voltei até a estudar. Vocês sabem do testemunho que, já que eu não conseguia estudar, eu comprei um diploma. E no dia da minha conversão, Deus disse, olha, se você não abrir mão dessa mentira, eu não vou poder te abençoar. E eu tinha medo, eu falei, Senhor, se você não abrir mão, eu relutei muitas semanas com aquilo. E Deus disse, se não abrir mão, eu não vou te abençoar. Até um dia que eu fui dormir, já perturbado com aqueles pensamentos, eu procurei a pasta dos documentos, achei o diploma, rasguei e falei, então, Senhor, me ajuda, porque eu vou voltar a estudar e vou me formar. E, irmãos, dito e feito, porque com Cristo é diferente. O poder de Deus, Ele nos faz transpor os nossos limites. Quando eu me converti também, sabe o que os meus amigos diziam? E diziam para minha mãe? Eles procuravam ela, diziam, Dona Arlete, fica tranquila, porque o Ronaldo vai voltar para a gente. Esse negócio de igreja, isso aí vai passar. Eles me conheciam. Eu fazia tudo pela metade, eu começava a fazer algo, eu largava. Mas irmãos, a minha conversão foi genuína. Eles falaram para minha mãe, olha, ele ama carnaval. Deixa chegar carnaval, a senhora vai ver se ele não vai estar com a gente, pulando carnaval. E eles estão esperando até hoje. Porque o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Diga ao fraco, diga ao fraco, diga ao fraco. Aleluia, vamos aplaudir a Ele. É isso que a palavra e o poder do Espírito Santo faz. Ele nos faz tirar da fraqueza a força. Uma força que não é nossa. E quando as pessoas olham para nós, eles nos veem diferente.
Os meus colegas de infância, eles não me reconheceram mais. Não é ele mais. O Ronaldo é uma outra pessoa, e sou mesmo. E sou uma nova pessoa. O poder da palavra de Deus e do Espírito Santo me fizeram fazer proezas na minha vida. E me fazem fazer proezas até o dia de hoje. E é isso que vai acontecer nesse ano de 2026. Você vai fazer proezas. Como profetizamos aqui no altar nesse Natal. Quando a luta se levanta, quando o desespero toma conta do nosso coração, e a pressão quer nos fazer desistir de tudo, é preciso confiar em Deus somente. Confia em Deus. Mostra a tua fé com obras. Mas eu não consigo, não dependa da tua capacidade. Quando você se deparar em 2026 com algo intransponível, com tribulações, com angústia, não se desespere. Carregue a tua lâmpada e a tua vasilha de óleo. Carregue a palavra no seu coração e o Espírito Santo na tua vida, e você verá maravilhas de Deus acontecendo. O Senhor diz: a minha graça te basta. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Nós nascemos para dar fruto. Chega de inoperância. Chega de ter uma vida infrutífera. Chega de ficar dando desculpas. Chega de ficar fugindo como Jonas. Chega de ficar olhando para o homem e achando que o homem é o nosso parâmetro. O nosso parâmetro é Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso Deus. Chega de esterilidade. Chega de covardia. Chega de ter uma vida neutralizada. Chega. Deus vem buscar uma igreja de pé. Uma igreja onde o Coliseu não parou. Onde as perseguições não pararam. Pare de fugir do teu chamado e comece a dar fruto. Chega de dar desculpa. Vamos preparar para servir a mesa do Senhor. E nós vamos profetizar assim, nesse próximo ano. Nós vamos carregar a palavra que é a lamparina, mas também vamos carregar uma comunhão, uma intimidade com o Espírito Santo que nós nunca tivemos. Deus me disse claramente hoje em oração. Eu até anotei aqui porque eu falei, não, Senhor, eu não posso perder essas palavras, porque é Deus que está falando. E Ele disse mais, olha, talvez você não saiba, em 29 anos eu tiro férias em janeiro. E agora, no início de dezembro, Deus disse, você não vai viajar e não vai tirar férias. Mas eu já chegava sempre em dezembro esgotado, mentalmente, não espiritualmente, mas a minha mente cansada. E esse ano não tem cansaço nenhum, irmãos. Eu estou aqui pronto para correr, e para correr com os cavalos, como Jeremias disse, né? Se você se cansa correndo com os homens, você vai cansar correndo com os cavalos. Mas eu estou pronto para correr.
eu estou pronto para trabalhar, porque Deus, Ele disse, olha, eu te quero na minha casa. Eu falei, sim, Senhor. E o Senhor quer que eu ministre a palavra nesses domingos de janeiro. E Ele falou, me impediu de tirar férias, eu quero você naquele altar, porque um avivamento está chegando. O avivamento está chegando, a presença do meu Santo Espírito vai revestir vocês. Então, olha, prepara o teu coração, porque é promessa de Deus. O arrebatamento se aproxima. Então, põe em ordem a tua casa. Joga as picuinhas para fora. E se posiciona na presença de Deus. E você verá a glória de Deus se manifestando. Olha, você vai impor as mãos sobre o enfermo, ele será curado. Você vai profetizar e vai acontecer o que você está profetizando. Operações de milagres, sinais, prodígios vão acontecer quando você abrir a sua boca. Porque Deus tem uma promessa com a sua igreja. Então vamos servir os elementos e vamos nos preparar para entrar nesse próximo ano cheios do Espírito Santo. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Senhor, ajuda-nos. Como salmista, Senhor, que valorizava, amava a palavra e praticava a palavra, Senhor. Mas não só isso. Ele tinha uma marca invisível na vida dele. E essa marca invisível era a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Senhor, para nós, nesses últimos minutos, em que o culto se finda, para nós, é como se o ano estivesse também acabando, Senhor. Ah, Deus! E nós não entraremos o próximo ano com o pé direito não, Senhor, mas é cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Porque na noite que Jesus foi traído, você pensa que Jesus desistiu? Olha aí, tem alguém traindo você? Tem alguém apunhalando você pelas costas? Não é motivo de você parar. Porque nós somos chamados para prevalecer no deserto da vida, através da graça de Deus. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou do pão e, tendo dado graças, Ele partiu e disse aos discípulos: esse é o meu corpo, que entrego por amor a vocês. Comam isso em memória de mim. Vamos comer todos juntos agora. Aleluia. Pastor Paulo, ora aí também, profetiza nesse próximo ano. Soberano Deus eterno e bendito Pai, Senhor, nós sentimos a Tua presença neste lugar. Espírito Santo de Deus, reveste o Teu povo nessa noite. Senhor, reveste o Teu povo, Senhor. Senhor, que a Tua graça venha sobre nós.
Jesus. Meu Pai, este ano será diferente. Senhor, esse ano será diferente. Milagres irão acontecer. Senhor, libertações irão acontecer. Senhor, livramentos irão acontecer. Senhor, salvação, libertação, casamentos serão restaurados, enfermos serão curados. Senhor, nós profetizamos, Senhor, as tuas ricas e copiosas bênçãos no ano de 2026. Pai, sobre a tua igreja, sobre a tua igreja, sobre o teu povo, esse avivamento será derramado sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus. Uma unção nova, uma força sobrenatural da parte de Deus, uma força sobrenatural da parte de Deus, uma alegria do Espírito Santo. Aleluia, Senhor amado, que venha da tua parte, ó Deus, um vigor novo, uma força nova. Firma os nossos passos, aumenta a nossa fé. Nesse ano de 2026 faremos proezas em nome do Senhor Jesus. Nós faremos proeza. O Senhor irá adiante de nós e nos dará vitória, e nos dará livramento, e nos dará graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante o cálice agora. Senhor, para nós esse momento é profético. Assim como foi nessa ceia, nessa santa ceia, a última ceia do Senhor, ó Deus, o Senhor também profetizou. O Senhor disse: por semelhante modo, após haver ceado, ele disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Está consumado. Tudo que eu vim para fazer, eu fiz, segundo a vontade do Pai. Aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai fazer. Ainda que seja deficiente, ainda que a tua língua te faça gaguejar, você vai profetizar. Isso. E o Espírito Santo virá de forma sobrenatural. Senhor, entramos esse próximo ano com a presença do Espírito Santo e a palavra. Entramos nesse próximo ano com a lamparina e com a vasilha cheia de óleo, Senhor. E nós vamos prevalecer a qualquer tribulação. Meu irmão, não tenha medo. Não tenha medo quando a tribulação começar a se manifestar. Somente olha para o alto, porque a tua redenção está próxima. A tua redenção está próxima. Então vamos todos juntos beber o cálice da nova aliança. Obrigado, Senhor. Obrigado. Olha, deseje aí um feliz ano novo.